Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para a nossa vida cristã: a oração na luta do céu contra o inferno. Mas antes, vamos começar? Bom, no vídeo de hoje, a nossa leitura bíblica vai se passar no livro dos Salmos, no capítulo 64. E vamos lendo e explanando os versículos para saber aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam secretamente armar ciladas, dizendo: quem nos verá? Projetam iniquidade e inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Desartes serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem maneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Bom, nesse primeiro versículo, a gente percebe atraindo a atenção de Deus. A gente vê aqui que Davi, que foi aquela pessoa que escreveu os Salmos, ele fala sobre atrair a presença de Deus. Davi queria atrair a atenção de Deus para a sua oração. Quando oramos usando o nome de Jesus, atraímos a atenção nos céus. Porque quando nós oramos usando a autoridade, usando a justificação que Cristo nos dá, Deus olha a nossa oração e Ele vê que nós não estamos baseados na nossa própria justiça, mas sim na justificação de Cristo. Então, essa parte que ele diz assim: ouve-me, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, preserva-me a vida do terror do inimigo. Significa que ele queria que Deus escutasse ele queria que Deus ouvisse aquilo que ele estava falando. Ele estava ali orando por proteção e livramento. Ele fala para que Deus protegesse ele do inimigo, protegesse ele das perseguições, porque Davi foi muito perseguido por Saul. Davi foi muito perseguido por aqueles inimigos que queriam matá-lo, mas ele confiava em Deus, ele não confiava no exército que estava com ele, ele não confiava naquilo que poderia ser uma proteção humana, mas ele confiava no Senhor. Davi dependia sempre de Deus e ele dependia sempre da proteção e do livramento que o Senhor concedia a ele. Devemos reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor e que humanamente nós somos limitados. Humanamente nós não podemos nos autoproteger, humanamente nós não podemos nos autoassegurar, mas o Senhor pode. Então nós sempre precisamos colocar isso em confissão a Deus, colocar isso em forma de oração, pedindo a proteção dele para toda a nossa vida e por tudo que a gente for fazer. Nós precisamos sempre pedir a direção dele, pedir para que ele conduza os nossos passos, pedir para que ele conduza a nossa vida e nos livre também das armadilhas do inimigo. A gente percebe aqui nesses versículos como que Davi fala para que Deus pede para que Deus proteja ele das armadilhas de Satanás. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Então a gente percebe aqui que ele pede para que Deus livre ele das armadilhas que estavam as ocultas perante os olhos dele humano, mas que ele sabia que espiritualmente já estavam conspirando. Então aqui Davi pedia a proteção de Deus até contra as más línguas. A língua pode ser uma bênção ou uma maldição, mas a nós cabe saber como usarmos. Então Davi ele fala aqui para que Deus livre ele, para que Deus poupe ele. E nós também precisamos pedir, porque Satanás, a Bíblia fala que ele está como um leão, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos sempre pedir proteção para Deus, porque Satanás ele vai fazer de tudo para que a gente saia dessa proteção, para que a gente tente a Deus, para que a gente sempre busque estar em desobediência. Mas é o nosso dever buscarmos sempre ao Senhor, buscarmos estarmos na presença dele, buscarmos estar em comunhão com ele, fazendo a vontade dele. Nós também podemos perceber o ataque do inimigo. Como eu falei, Satanás ele não brinca em serviço. Ele é como um leão, ele vai ficar ali até a pessoa cair. Mas a Bíblia fala que nós precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então esse ataque do inimigo é uma coisa que precisamos estar preparados. Como quando o versículo 4 diz assim:
para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Então nós precisamos também temer ao Senhor e não temer o inimigo. O diabo quer nos destruir e planeja o mal contra nós. Ele planeja, ele faz todo aquele projeto arquitetônico para querer nos enganar, para querer nos pegar. Mas precisamos sempre ser vigilantes e fugir da aparência do mal, fugir da aparência de Satanás, fugir daquilo que pode nos fazer cair, pode nos fazer pecar, fugir de tudo aquilo que serve como um laço. Nós precisamos fugir e nos manter firmes nas promessas de Deus, nos mantermos firmes naquilo que o Senhor quer para nós. Nós precisamos sempre estar conforme a vontade de Deus, andar em obediência, porque quando a gente anda em obediência, a obediência a Deus nos poupa de muitas coisas, de muitas consequências amargas e indesejadas, de muitas pessoas que muitas vezes estão ali à espreita, mas se a gente está em obediência, a gente não vai cair, a gente não vai ser enganado por ele. Então nós precisamos também prestar atenção naquelas pessoas que andam em teimosia, para que nós não nos aliancemos com ela, como Davi mesmo diz nesse salmo. Teimam no mau propósito, falam secretamente a armar ciladas. Dizem, quem nos verá? Então essas pessoas aqui, elas acham que Deus não vê elas. E existem essas pessoas até hoje, que se a gente fala de Deus, não imagina, não existe Deus, não, isso não funciona, não, isso não dá. Sabe, pessoas que só vivem no natural, só vivem na murmuração, só vivem ali naquilo que viu na televisão, no crime que foi cometido. Deus não quer que a gente tenha essa visão humana para o mal. Deus quer que a gente tenha uma visão espiritual, porque Ele mesmo fala que Ele esconde a gente debaixo das asas dele. Então, quando nós estamos debaixo da sombra das asas do Altíssimo, nós vamos estar seguros, nós vamos estar protegidos. E nós precisamos manter esse contato com Deus, manter essa aliança com o Senhor. Muitas pessoas que são praticantes da iniquidade não querem sair dessa situação. A teimosia na iniquidade para a prática do mal acomete os infiéis. Então nós sabemos que os infiéis, eles são aquelas pessoas que não querem saber de Deus, não querem obedecer ao Senhor, não querem andar debaixo dos mandamentos, até conhecem, até sabem quais são aquilo que Deus ordena, os mandamentos e as ordenanças do Senhor, mas eles não querem se submeter à vontade de Deus. Então todas essas pessoas também vão ter as suas consequências na vida delas, vão estar assim ali no juízo final, tendo que prestar contas perante Deus, e se elas não se arrependerem, elas vão passar a eternidade inteira no inferno. Então nós precisamos estar muito atentos para nós não sermos pessoas que vão teimar na iniquidade, para nós não sermos pessoas que vão ali andar em desobediência contra Deus e muitas vezes vão querer se autogarantir. Não, nós precisamos realmente confessar os nossos pecados para o Senhor, abandonar, deixar esses pecados e realmente perseverar numa vida com o Senhor. É uma coisa que nós não podemos ter. É o interior saturado de perversidade. A gente precisa manter o nosso foco naquilo que o Senhor quer que a gente fique alerta. Então, como a gente vê ali os avisos do interior saturado de perversidade, teimosia na iniquidade, a gente precisa pensar nisso como uma forma de, não, eu não vou fazer. Não vou fazer isso, eu vou manter meu foco em Deus, eu não vou me contaminar com esse tipo de situação, eu não vou me contaminar com esse tipo de coisa, e ter realmente a nossa mente fixa no Senhor, fixa naquilo que Ele fala para nós na sua palavra. E isso a gente vê no versículo, quando diz assim: projetam iniquidade, inquirem tudo que se pode escogitar, é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Hoje, infelizmente, nós vemos pessoas que saem na rua totalmente atordoadas. A gente vê pessoas que o coração delas está tão saturado das coisas do mundo, das coisas malignas, das coisas satânicas, que elas não têm mais paz. Elas andam na rua e a gente vê como que as pessoas estão com a mente virada, com a cabeça virada. Mas tudo isso porque elas estão sempre em contato com o mal que está na internet, nas séries, com o mal que está ali nos pecados. Quantas pessoas que estão viciadas em tantas coisas, porque elas não dão ouvidos a Deus, mas elas ficam presas ali naqueles pecados, elas ficam presas naquele antro de maldade. Mas o nosso papel é estarmos longe de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. A gente quer sim que mais pessoas se convertam ao Senhor, mas nós precisamos nos manter longe daquilo que funciona como uma forma de nos desviar dele. Tanto a mente, que são os pensamentos, como o coração, que simboliza o íntimo, a alma, um local mais interior de nós, a parte dos sentimentos, das emoções, toda essa parte dos infiéis estão saturados de perversidade. Ou seja, hoje a gente vê muita maldade também, né? A gente vê que a maldade tem está em muita abundância, mas nós sabemos que a maldade ela provém do diabo.
A maldade, ela não provém de Deus. A gente sabe que a maldade, ela vem como uma forma de prejudicar o próximo. Mas o Senhor fala o quê? Pra gente fazer o bem, pra gente amar o nosso próximo, amar até o inimigo. Então esse é o nosso papel, amar todas as pessoas, fazer o bem e querer realmente que as pessoas se convertam a cada dia. Hoje a gente vê também que nós precisamos estar cada vez mais juntos com o Senhor, manter a vigilância, manter o discernimento, manter a prudência, para que nós não venhamos nos contaminar com o mundo, para que nós não venhamos estar ali em contato com o mundo, se contaminando e se desviando do Senhor. Outra coisa que a gente vê é quando Deus contra-ataca, quando Deus intervém na história, quando Deus muda a sorte daquelas pessoas, quando Deus intervém. E a gente vê isso quando o versículo diz assim: mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. A gente vê aqui que essas pessoas vão ter sim as consequências. E outra coisa, principalmente no espiritual, nós sabemos que Satanás, ele não vai ficar ileso de tudo aquilo. Satanás é um derrotado, é um condenado. E a gente sabe que ele vai passar toda a eternidade no inferno. Quando a gente lê até os Salmos e a gente vê, né, o inimigo, os inimigos, também se refere a Satanás e seus demônios, que vão ter sim as consequências daquilo que eles têm feito, e eles vão querer cada vez mais levar mais pessoas para o inferno, mais pessoas para a condenação eterna. Então nós precisamos nos manter alertas e vigilantes para não cairmos nas suas astutas ciladas. O Senhor não fica sem fazer nada quando somos atingidos. Ele luta a nosso favor e peleja as nossas batalhas. O Senhor é nosso Pai e Ele é aquele que guerreia por nós. Ele não finge que não está vendo nada, não. O Senhor é soberano, o Senhor vê tudo. O Senhor sabe o que se passa no íntimo do nosso coração. Antes mesmo da gente falar, antes mesmo da gente pensar, Ele já sabe tudo aquilo que vai acontecer. Então nós precisamos sempre pensar que nós não estamos aqui nesse mundo à toa. Nós não estamos aqui à deriva, mas nós temos que estar debaixo da potente mão do Senhor. Outra coisa que a gente vê também é a queda do ímpio, quando o versículo diz assim: desarte, serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles, todos os que os veem maneiam a cabeça. Podemos ver aqui que todas essas pessoas que fazem o mal, que plantam o mal, e o nosso adversário espiritual, Satanás, eles vão ter a condenação eterna. Os ímpios vão ser julgados e condenados no dia do juízo, pois Deus irá fazer justiça com a verdade, já que Ele é o justo juiz. O Senhor sempre trabalha pela verdade, pela justiça. O Senhor não está de mãos dadas com o mal, com a perversidade, com a impiedade, com o suborno, não. O Senhor que gosta da verdade, o Senhor é a verdade. A palavra mesmo fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Senhor Jesus mesmo fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, sabe? Então todos aqueles que vão ao Senhor e estão buscando para que Ele julgue a sua causa e estão buscando para que Ele faça justiça vão ser satisfeitos, porque o Senhor vai vir em direção a eles. Nós precisamos também reconhecer a Deus nas suas obras. O Senhor trabalha, o céu sempre está trabalhando, o céu não está em estado de inércia. Então nós precisamos sempre reconhecer as obras do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito. Quando olhamos a criação de Deus, como os céus, os mares, o universo, a terra, nós vemos o poder de Deus, nós vemos a soberania de Deus. Nós podemos pensar em Gênesis, né, quando Deus fala que Ele fez tudo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Então olha como Deus é poderoso, olha como Deus é majestoso, olha como Deus é soberano, que criou todas essas coisas. Então nós podemos perceber aqui que tudo, toda a criação aponta para o Criador, toda a criação está ali assinada pelas mãos de Deus, pelo nosso Criador, pois Deus é perfeito, Deus é aquilo que pode criar tudo do zero, do nada, Deus é aquele que pode reverter uma situação, mesmo num caso que possa parecer impossível, Deus é aquele que faz o impossível se tornar possível, e a gente vê isso no versículo 9, quando diz assim: e todos os homens temerão, e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que Ele faz. Aqui é mostrado que todas as pessoas vão entender o que Deus faz. Todas as pessoas vão reconhecer a criação de Deus. Um dia toda língua vai confessar que o Senhor é Deus. Toda língua vai reconhecer que o Senhor Jesus é aquele que reina. Todo joelho vai se dobrar. Então nós sabemos aqui que o Senhor é soberano, que o Senhor reina. E o nosso papel é anunciar as obras dele, anunciar a salvação por Jesus Cristo, anunciar a palavra do Senhor que ele nos deixou escrita, porque ele nos comissiona isso. Ele fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então esse é o nosso papel, é falar da palavra dele, é ser pessoas que vão viver a palavra, que vão pregar a palavra, que vão buscar sempre ter comunhão com ele. Outra coisa que nós podemos perceber aqui é o motivo da alegria do justo, quando o versículo 10 diz assim: o justo se alegra no Senhor e nele confia, os de reto coração todos se gloriam.
Aqui, quando a gente fala de se gloriar, é se gloriar no Senhor. A gente sabe que a nossa vida, a nossa eternidade já está pronta, já está preparada. O motivo da alegria do justo é Deus, pois Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Como esse versículo nos mostra que os retos e os justos se alegram no Senhor, pois Ele é o motivo da nossa verdadeira alegria. Só em Deus nós temos a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento, a verdadeira graça. Somente nele nós podemos ter a verdadeira salvação, pois isso vem dele. Então que nós venhamos ser gratos, que nós venhamos todos os dias nos entregar em oração e agradecer a Deus por tudo e reconhecer as obras dele. Eu oro também para que todos os dias nós venhamos se converter genuinamente, para que nós venhamos ter uma vida cada vez mais pautada no Senhor, para que nós não venhamos conhecer apenas o teórico, o teológico, mas que nós venhamos viver a palavra. E essa mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que nós venhamos viver a palavra cada dia e que nós venhamos gravar as palavras do Senhor dentro do nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra ele. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!